Papa Caça Debate. Patrick Oliveira. Ok, agora são 11h04, 11h04, começando agora o nosso debate, a nossa conversa hoje, com muita satisfação. Vou conversar com a doutora Tarcísa Pinto, tá por aqui, ela vai cumprimentar a população de Bom Conselho, de toda a região. Doutora Tarcísa, é uma satisfação muito grande tê-la aqui nos estúdios da 102,9, muito bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia, ouvintes da Rádio Papa Caça. Mais uma vez, para mim, realmente uma satisfação poder estar aqui e contribuir de alguma forma com a compreensão das pessoas a respeito de alguma patologia, como no caso a de hoje, diabetes, que foi proposto. Pô, muito bem, eu já começo perguntando, já me valendo dos seus conhecimentos na área da medicina, eu pergunto o seguinte: como é que a gente identifica uma pessoa que está com diabetes? Como é que a gente vai identificá-la? Diabetes trata-se de um conjunto de alterações metabólicas no organismo, do metabolismo do organismo da pessoa. Então, como identificar a pessoa que de repente começa a mudar seu hábito de ir ao banheiro, urinando bastante, que é o que a gente chama de poliúria. Aquela pessoa que não ia ao banheiro à noite e acorda 3, 4 vezes na noite por ter necessidade de urinar em maior número de vezes e um volume significativo de urina. Outra forma do paciente identificar é que ele começa a perder peso. Era uma pessoa que podia ser obeso, estava acima do peso e de repente começa a emagrecer. Então, é um dado chamativo, muita sede, sempre está com a boca seca, sempre está precisando tomar água para justamente repor a hidratação, já que ele perde muito líquido pela urina. Esses 3 fatores chamam muita atenção. O paciente está sempre com muita fome, comendo muito, tem muito apetite, aumenta o seu apetite e, em contrapartida, ele perde peso. Então, esses são dados chamativos. Outra coisa, a visão começa a se tornar turva. O paciente sente muita fadiga, cansaço, precisa estar sempre deitando, faz alguma coisa, uma pessoa que faz atividades domésticas, as suas atividades começam a ficar muito cansativas para ela. Anda muito pouco e as suas pernas já estão cansadas, já está sentindo necessidade de ficar deitada. Apatia, quer dizer, sem vontade de levantar, de conversar, perde o ânimo realmente. Doutora, quando a senhora falou no começo, e o sujeito vai constantemente ao banheiro, mesmo ele bebendo, porque o sujeito bebe muita água, vai constantemente. Esse sujeito não bebe muita água. É assim? Como é que a gente consegue identificar? Não, é o seguinte, você bebe, a pessoa que bebe regularmente, certo, um volume de água. Digamos, eu tenho o hábito de tomar bastante água, certo. É claro que eu vou muitas vezes ao banheiro, mas assim, você sente que aumentou, você continua tomando o mesmo volume de água, ou até aumenta porque sua sede aumenta pelo fato de estar diabético, e você vai mais vezes com um volume muito grande de urina, certo? Então, essa pessoa chama a atenção uma mudança no hábito dela, no hábito de ir ao banheiro. Ele à noite, por exemplo, levantava uma vez só para ir ao banheiro, no seu cotidiano normal. E de repente ele levanta 3, 4 vezes para ir ao banheiro e cada vez é um volume significativo de urina. Então, isso é um dado que chama a atenção. Como é que a gente pode identificar o pré-diabético para o diabético?
É muito importante isso hoje. Tem se valorizado muito essa questão do pré-diabético. O pré-diabético, ele não tem ainda sintomatologia. Ele ainda não apresenta esses sintomas, essas queixas. Mas é o que a gente orienta. Você precisa fazer exames de rotina com uma certa frequência. Então, principalmente pessoas a partir de 40 anos, que é uma idade, 40, 45 anos, uma idade mais propícia a se instalar o diabetes. Então, aí você é obrigado a fazer exames rotineiros, justamente para diagnosticar esse pré-diabetes. Se você tem um histórico familiar de pessoas da sua família que são diabéticos e você está nessa faixa etária de 40 a 45 anos, faz um exame de rotina e encontra a sua glicose, a glicemia de jejum em torno de 120 até passando de 99, que é o que hoje se considera a normalidade, 99 abaixo, de 99 a 120, você é considerado pré-diabético. Depois de 120, você já é diabético, já precisa de tratamento e de controle alimentar. O pré-diabético não precisa de medicação. O pré-diabético precisa somente de controle alimentar e atividade física para não vir a se tornar diabético. A senhora falou com relação à hereditariedade, que o sujeito pega e já tem já tem alguém na família que tem a doença. Agora, existe a possibilidade do sujeito adquirir a doença, quer dizer, contrair a doença, se tornar um diabético, em que momento, em que ocasião? Sim, existe sim. O paciente não é só pela hereditariedade que ele vai se tornar diabético. O paciente que tem um peso acima da sua média normal, o paciente obeso, um paciente sedentário, que não faz nenhuma atividade física, que se alimenta desordenadamente, que faz muito uso de bebida alcoólica, que faz uso de doce, refrigerante. Então, é uma pessoa que pode desenvolver a diabetes e ser o primeiro caso da sua família, independente de ter ou não ninguém na sua família diabética. Então, a gente deve entender que para o sujeito que deve contrair ou tem diabetes, ele tá tudo relacionado à alimentação. Alimentação e sedentarismo. Sedentarismo também. Sim, sedentarismo. Você não quer dizer que porque você não é obeso, você não possa desenvolver o diabetes. Se você não é obeso, mas você faz muito uso de bebida alcoólica, então você é magro, você é sedentário, você faz uso de bebida, você pode se tornar diabético. Ô doutora Tarcísio, tem uma dúvida. Por que quem é o diabético é uma agonia danada para cicatrização? Quando levou um corte, é aquela agonia para cicatrizar. Qual a razão? Sim. As complicações, vamos tratar rapidamente das complicações do diabetes. As complicações do diabetes, ele mexe muito com o sistema imunológico do paciente, ele mexe altera a circulação, certo? A circulação periférica e central, ele altera o sistema nervoso, quer dizer, mexe com os nervos. Não é você ficar nervoso, é atingir os seus nervos periféricos. Então, aí, por essa razão, a gente já tem o motivo das feridas demorarem a cicatrizar. Primeiro, porque baixa a imunidade. Segundo, porque você vai ter uma má circulação, certo? Então, onde não circula bem, o tecido onde não tem boa circulação, qualquer ferimento tem dificuldade de cicatrizar. Por quê? Como é que vai oxigênio para essa ferida?
se os vasos estão comprometidos, se as veias, os vasos, de um modo geral, veia ou artérias, estão comprometidos, então como é que leva o oxigênio para a cicatrização daquela ferida? E outra coisa a questão da inervação. Quer dizer, a pessoa diabética tem menor sensibilidade, porque os nervos estão comprometidos. Então, ele não sente muito a dor. Ele, às vezes, calça um sapato, um calçado, onde tem uma pedrinha dentro. E ele não sente bem. Essa pedrinha pode ferir aquele pé. E aí, esse ferimento mínimo, desencadeado, ele dá uma topada, certo? Ele não tem grande sensibilidade, nem sentiu tanta dor, feriu o pé. Então, aí, por conta dessa menor sensibilidade que ele tem mais facilidade de se ferir. E aí, pela má circulação, a ferida demora a cicatrizar porque não tem oxigenação ideal. E a imunidade baixa tem favorecimento de bactérias para vir a esse ferimento e torná-lo comprometido. Quando o sujeito passa a usar insulina, no caso já extremo, é isso? Nós temos assim, considerando, nós temos dois tipos de diabetes básicos, que é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A tipo 1, ela é sempre insulino dependente. O paciente vai sempre precisar fazer uso de insulina desde o início. Por que isso? Porque a diabetes tipo 1, que antes era chamada de diabetes infanto-juvenil ou diabetes insulino-dependente, mas não é mais usado esse termo, porque mesmo o tipo 2, ele pode ser insulino-dependente. Mas, assim, basicamente, o tipo 1, não há produção de insulina no organismo daquela pessoa, da criança, do adolescente. Ele não produz. Em geral, é desencadeado por um processo já congênito. Ele já nasceu com essa dificuldade em produzir a insulina, ou não produz, insulina zero, porque o pâncreas, alguma coisa no seu organismo, que a gente chama de autoimune, destrói as células do pâncreas que produzem a insulina, certo? E então, ele não tendo essas células que produzem a insulina no seu organismo, ele não vai nunca produzir insulina e vai precisar sempre de insulina exterior, que entre no seu organismo através do medicamento, através da injeção de insulina. Então, esse é obrigatoriamente o tipo de diabetes que vai precisar para a vida inteira do uso da insulina. Já o diabetes tipo 2, ele pode iniciar fazendo uso de medicamentos antidiabéticos orais, hipoglicemiantes orais, mas ele, dependendo da necessidade, por ou não fazer uso regular, como é prescrito, ou porque não faz uma dieta, ou porque não faz uma atividade física, porque não depende somente de tomar remédio regularmente para que você possa ter a sua glicose controlada. Você precisa ter atividade física, você precisa ter cuidado com a sua alimentação. Então, os 3 pilares fazem com que você tenha um controle. Se você não tem esse controle, você vai acabar tendo necessidade de fazer uso da insulina. Tem cura? Diabetes? O senhor está com diabetes? Tem cura? Não tem cura. Diabetes tem controle. Controle, e você vive muito bem. Não é motivo para desespero nenhum quando você descobre que está diabético. Não é sentença de morte para ninguém. Você pode viver muito bem, conviver, desde que você siga
as orientações médicas. Ô, doutora, por que quando o sujeito é diabético, por qualquer circunstância, é necessário amputar um membro, um dedo, um pé, uma perna, e quais os riscos de não tratar a diabetes? Sim. Foi justamente o que a gente já comentou há pouco. Assim, a diabetes é a maior causa de amputação de um membro, de um dedo, do pé, da perna do paciente. Por quê? A maior causa? Porque pela dificuldade que se tem em cicatrizar qualquer ferimento. Então, esse ferimento tende a infectar, esse ferimento tende a necrosar por conta justamente da falta de irrigação. Os vasos deles são comprometidos, então não tem uma boa irrigação. Como eu falei, o oxigênio não vai através das células promover a cicatrização ali e acaba tendo a necessidade de amputar, né? Que é uma coisa realmente que todo diabético deve ter bastante cuidado com lesões, com ferimentos, com lesões em pés, perna, braço, mãos, porque isso tem essa dificuldade toda e pode levá-lo a perder um dedo, a perder uma falange inicialmente, depois o dedo e às vezes vai até a perna inteira, né? Tem aqui perguntas pelo nosso painel interativo. Bom dia, Patrick. Pergunte, por favor, doutora. Ela diz o seguinte: eu sou um pouco gordinha, ela colocou assim, e à noite eu sinto muita minha boca seca. À noite, quando eu vou dormir, mas tomo pouca água e também tomo remédio para pressão. Posso ter diabetes? Você, pela obesidade, por ser um pouco mais além do seu peso, já é um fator. A questão da boca seca pode ser pelo uso de diurético, né? Se esses antihipertensivos forem diuréticos, forem medicamentos que fazem com que você urine mais para poder baixar a sua pressão, então essa boca seca pode ser só por isso, mas é importante que você verifique a sua glicemia como está, porque pode sim. Uma outra aqui, Patrick, bom dia. Minha mãe, ela é diabética e nos últimos dias, ela verificando ter sentido a sua glicemia de jejum em torno de 73. Isso é normal? Ela é diabética e está com a glicemia de jejum 73. Então, ela está dentro dos padrões da normalidade, mas assim, com tendência a hipoglicemia, né? Com tendência a glicose já ser um pouco baixa. Se ela faz uso de medicação, ela precisa rever a dosagem dessa medicação, certo? Se está adequada. Porque se ela faz uso de alta dose de medicação e está com a glicose de jejum sempre um pouco abaixo, ela pode vir a ter alguma hipoglicemia, que é tão ruim ou pior do que a hiperglicemia. Você ser diabético e ter uma crise de hipoglicemia pode levá-lo, se não for atendido de imediato, de prontidão, pode levá-lo a ter uma morte súbita, porque ele entra em coma hipoglicêmico com muita rapidez. O paciente passa muito mal. Quando ele é diabético, ele tem que ter um controle de dosagem de medicamentos adequadas, ele tem que ter uma alimentação também em horários direitinhos, quer dizer, regulares, porque a hipoglicemia é tão grave ou mais grave do que a hiperglicemia. O paciente suporta mais. Para o paciente entrar em coma hiperglicêmico, ele precisa estar com um nível muito alto. Já a hipoglicemia acontece
e o paciente não suporta muito. Então, dentro do cálculo que a senhora faz, entre 80 e 99, 80 e 99, esse é o padrão. O ideal, o padrão ideal, Aí, assim, a 70 e alguma coisa está ainda dentro da normalidade. Desde que não tenha a doença, né? Desde que ele não tenha, porque se ele tem diabetes, ele já é propenso a ter hipoglicemia, porque ele faz uso, com certeza, de medicamentos, né? Então, ele tem que rever essa dose da medicação. Aí o sujeito diz, o vilão para quem tem diabetes realmente é o açúcar. E não é só o açúcar. Não pode não é isso? Nem pensar isso, exatamente. Eu não sei por que minha glicose está sempre alta, porque eu não uso açúcar. Mas não usa açúcar, mas você usa carboidratos que, quando eles são metabolizados, eles se transformam em açúcar no organismo. Então, se você não usa açúcar, mas come, vamos dizer, come cuscuz, digamos, né? Que é um milho, é carboidrato e vai se transformar em açúcar. Você está comendo colheres e colheres de açúcar. A senhora pegou o cuscuz, aquele cuscuz feito de arroz, não tem aquele, é o branquinho, também é a mesma coisa? Mesma coisa. É massa e todas as massas têm carboidrato e se transformam. Todas as massas, que possuem carboidrato na sua fórmula. Aqui participações, bom dia, Patrick, quero parabenizar essa pessoa de excelência, que é a companheira doutora Tarcisa. Deus nos abençoe com o seu profissionalismo aqui em Bom Conselho. Um grande abraço da Gislene Rego. Obrigada, companheira. Muito prazer em receber esse elogio seu. Muito obrigada. Aqui uma outra, Patrick, bom dia. Eu gostaria de mandar os parabéns para a doutora Tarcisa. Ela é uma ótima médica. Ela está sempre de parabéns. Amo como médica e gostaria também que ela voltasse aqui para o posto da Parmalat. Oi, tá vendo? É a Cícera. Que coisa boa, tá Cícera. Então não farei a menor questão em retornar para lá, né? Desde que seja possível, eu terei a maior satisfação em retornar para lá. Gosto muito de vocês, passei 11 anos nesse posto e realmente você faz laços de amizade. Aqui uma outra participação. Bom dia, Patrick. Consigo controlar a diabetes só com alimentação, sem uso de medicamentos? Sim, se você for pré-diabético, se a sua glicemia não ultrapassar 125 na glicemia de jejum, você pode controlar só com alimentação. Você é pré-diabético. Mas se ultrapassar esse nível de 125, será necessário, mesmo em dose pequena, o uso de medicação. Aqui uma outra muito interessante. Patrick, bom dia. Era do seguinte: não sei, vai dizer, tem um diabetes tipo 2 e venho sentindo vertigem sempre na parte da tarde. Tem alguma coisa a ver com a alimentação? O que pode ser? Você pode estar tendo hipoglicemia, picos de hipoglicemia. Você toma a medicação e não deve estar se alimentando regularmente. Então, a sua glicose pode, num determinado horário, ficar muito abaixo. E aí é interessante ver esses horários das medicações, se você toma medicamento após o almoço, porque se tomar, tem que se alimentar muito bem na hora do almoço para poder tomar o remédio e não apresentar isso. Embora que vertigem pode ser sintoma de outras patologias, como labirintite, hipotensão arterial, pode dar também vertigens, entre outros sintomas, entre outras patologias. Aqui tem mais uma. Bom dia, Patrick. Aqui é Maria. Pergunta aí a doutora se ela
me diz por que eu acordo meia-noite com a boca cheia d'água e todo me tremendo. Já fiz exames e deu normal, porém me acordo constantemente meia-noite tremendo e com a boca cheia d'água. Bom, essa cialorreia, que é justamente a boca cheia d'água, pode ser sintoma de algum distúrbio gástrico, né? Tipo refluxo, gastrite, pode ser um sintoma disso aí. Eu não sei se ela já investigou essa patologia. 11h29, 11h29, e hoje a conversa é com a doutora Tarcisa. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, mande para cá, 981750578, manda mensagem de texto, ela aqui vai responder tudo tintim por tintim, direitinho. Eu vou aqui ao intervalo, vamos ao intervalo, retornaremos já com o nosso debate. Continue aí, não sai daí, permaneça aí. Rádio Papacassa, falando a linguagem do nosso povo. A estação primeira de Bom Conselho, fazendo história. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacassa, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Consórcio Bradesco compensa. Quem planeja, compra melhor. Todos os domingos, às 4 da matina, aqui na sua rádio Papacassa, a música do passado, o cantor que deixou saudades e a notícia que lhe interessa. Domingo de Recordações. Domingo de Recordações, às 4 da matina. Você quer mudar sua saúde para melhor com apenas uma atitude simples? Basta tomar Amargo 3 vezes ao dia e rapidamente você sentirá aquela sensação de ter saúde. Para quem sofre com azia e refluxo, o alívio é imediato. Retenção de líquido, prisão de ventre, gordura no fígado e boca amarga. Tudo isso o Amargo resolve. Com o Amargo, você vai se alimentar melhor e conseguir absorver mais nutrientes, o que ajuda e muito na sua imunidade, te livrando de possíveis gripes e resfriados. Comece a tomar o Amargo ainda hoje. Você sofre com pressão alta, o colesterol, triglicerídeos e o açúcar está alto demais? Tome Amargo, ele resolve. Amargo, à venda nas farmácias. A Fiat Chevel convida você a conhecer o lançamento da década da marca Fiat, o novo Fiat Pulse SUV, o carro que vai pulsar com você. Um autêntico SUV com design italiano, atraente, moderno, economia, potência e um show de tecnologia. Você irá pulsar mais forte ao conhecer o Fiat Pulse na Chevel Garanhuns, Avenida Euclides Dourado 96. Telefones 3732-3500 e 98802-0429. Estamos esperando você. Amigas, com o Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM e da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Anuncie no rádio. O rádio está junto ao consumidor na hora da compra. O consumidor passa 17% mais tempo ouvindo rádio que outros meios de comunicação. O rádio é o único veículo que atinge o consumidor em qualquer lugar. O rádio está presente em 99% das residências. Quando você não anuncia, sua marca desaparece e o seu concorrente sai na frente. Apareça, anuncie aqui. Ligue para o nosso departamento comercial 3771-1262 e no endereço eletrônico atendimento papacassa@gmail.com. Investe aqui na farmácia, é assim. Medicamentos em geral é aqui. E perfumaria, venha conferir. Ligue e peça já seu medicamento pelos telefones 3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366.
farmácia Farmagê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmagê, nossa família cuidando da sua família. Rádio Papacaça, uma questão de amor com você. Papacaça Debate. Patrick Oliveira. De volta com o nosso debate nessa sexta-feira, hoje conversando com a doutora Tarcisa, ela tirando sua dúvida. Ô, doutora, a gente falava aqui fora do ar que existe também aquela pessoa que tem a doença e não sabe, né? Quer dizer, um problema sério. Sim, né? Sim, como eu falei fora do ar, a gente considera a diabetes uma doença extremamente silenciosa. Você passa muitos anos da sua vida, por exemplo, você é jovem, magrinho, aí de repente começa a comer bastante gordura, massa, não se exercita, não faz nenhuma atividade física e começa a aumentar de peso, começa a se tornar obeso, começa a gordura se acumular no abdômen, que essa gordura é a mais perigosa realmente, é a que se acumula no abdômen, e aos poucos o seu metabolismo interno vai ficando comprometido de tal maneira que você acaba se tornando diabético, mas sem sintomatologia inicial. Quer dizer, quando você descobre, ou no exame de rotina que vai fazer, ou quando ela já ultrapassa os limites e começa a lhe dar sintomatologia. Mas ela é silenciosa, é uma doença perigosíssima por conta disso, por ser silenciosa durante muito tempo. Você passa, às vezes, anos já com a glicose alterada e só vem a ter sintomas na idade mais adulta ou já na velhice, em torno depois de 50 anos, 60 anos, é que vem aparecer os sintomas. Ô, doutor, a pessoa tem que fazer o teste de quanto em quanto tempo? Qual o período, qual o intervalo para se fazer o teste? A partir de 40 anos se deve fazer rotineiramente exames de um modo geral, não só a da glicose, mas também as dosagens de colesterol, de triglicérides, que são as gorduras, para ver como estão, se é necessário uma dieta mais rigorosa, se é necessário o uso de medicação. A partir de 40 anos se deve fazer pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano, a partir dos 40. Isso, mas o ideal mesmo é a cada 6 meses. Correto. Aqui uma outra pergunta. Bom dia, Patrick. Ela está dizendo o seguinte: já fiz exame e não acusa diabetes, mas tenho perda de peso, pele ressecada facilmente e qualquer corte já inflama. Ela tem 23 anos. Veja também o funcionamento da sua tireoide, procure ver uma causa também de pele seca, de perda de peso, muitas vezes são alterações nos hormônios da tireoide, não ser necessariamente diabetes, já que você fez exame e ele apareceu normal. Aqui a outra diz o seguinte: bom dia. A minha glicose deu 106 e já tinha almoçado, fiz à tarde. Tem alguma alteração? Não tem alteração. Se você está alimentado, essa glicose que se fez o teste da ponta do dedo, que a gente chama, que é o teste da glicose periférica, a glicemia periférica, você pode chegar a níveis até 150 e estando alimentado e não ser diabético. Então vamos lá. Então o sujeito comeu alguma coisa, ele não tem diabetes, não é diabético, mas comeu alguma coisa e fez o teste alguns minutos após a alimentação e pode dar alterado. Sim, pode. Não é, no caso, alterado, sim, porque acima do normal. Está acima do normal para o jejum. Sim. Certo? Bom, muito bem. Então, é uma questão... Mas ele não é necessariamente
necessariamente diabético, não de forma nenhuma. Para poder ter um teste preciso, é necessário fazer... O dado preciso é você fazer em jejum, você fazer ainda após a ingesta de alimento ou de um líquido, que é para fazer o teste da glicose pós-prandial. Você toma um líquido açucarado e depois de algumas horas faz o exame. Então, se os dois estão alterados, você é diabético. Se só um está alterado e o outro não, você é uma pessoa que é pré-diabético, pode ter necessidade de cuidados com o uso de açúcar. Pronto, exatamente o açúcar que eu pego agora. O açúcar que está na fruta. Quer dizer, o sujeito não pode comer doce, tal, mas aquela fruta que tem o açúcar. Sim, se for a fruta que tenha um teor de frutose alto, que tenha um teor de açúcar alto, o paciente está mesma coisa que está comendo cuscuz, como eu falei. Ele está tomando açúcar indiretamente, né? Ele vai se transformar em açúcar lá dentro. Ele tem um teor alto de frutose nessa fruta e pode realmente comprometer a sua dieta para diabético. Emanuel, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Pois não, Emanuel? Bom dia, doutora Tarcísia. Doutora, uma dúvida com relação a quem é diabético e toma metformina, um medicamento. Se ele toma pela manhã e não se alimenta, isso pode ocasionar uma hipoglicemia? A metformina é um remédio básico que existe na farmácia popular, que existe na farmácia do SUS, né? É o de maior acesso à maioria dos pacientes diabéticos e é uma medicação que ainda traz um efeito muito bom, mas é um medicamento que deve ser tomado após o paciente se alimentar. Não é medicamento para fazer uso em jejum. Qual a correlação que existe entre hipertensão e diabetes? Sim, os fatores que levam à hipertensão são os mesmos fatores que levam à diabetes. Por exemplo, o que é que leva o paciente a se tornar hipertenso? O aumento de colesterol no seu organismo, o aumento de triglicerídeo, a obesidade, leva à hipertensão e também leva à diabetes. A ociosidade, sedentarismo, e isso leva à hipertensão e diabetes, que é o seu caso. Bem direto assim, viu, Manuel? Doutora? Perguntou, tem a resposta. Olha, tem uma pergunta aqui pelo nosso painel interativo. Bom dia, gostaria de saber da doutora. Medi a minha glicemia esses dias e estava em 104. Eu tinha comido um pão e uma pamonha. Será que eu estou sendo um pré-diabético? Minha mãe faleceu de diabetes tem 5 anos. Eu sou o Rivaldo do sítio Gravataí. Ô, Rivaldo, não. Você jamais, com essa taxa de glicose, tendo comido açúcar, porque você comeu carboidrato, pão e pamonha, né? Isso. Que é feita de milho, então você comeu carboidrato, você não tem a menor chance de estar diabético. Você pode vir a se tornar em outro momento, mas com esse resultado, não. Aqui a outra é o seguinte: bom dia, Patrick. Eu gostaria de saber da doutora qual é o normal da vitamina D? É até quanto? A vitamina D depende muito da idade do paciente, né? Tem correlação com a idade. Acima de 20 é o ideal para aqueles pacientes que têm de 30 anos em diante. Acima de 30 anos. E ela pode ficar abaixo de 20. Aliás, ela não pode ficar abaixo de 20 para pacientes mais jovens. E ela tem que ficar acima
de 30 em pacientes que tenham mais idade. Então, depende muito da idade. Aqui é outra, bom dia, eu sou gestante e minha glicemia em jejum está dando 102 até 115 e 2 horas após o almoço, aí altera para 130, 120. Como é que a senhora pode analisar? Sou diabético? Sim, esse é um terceiro caso de diabetes. É um terceiro ou quarto caso que eu já falei em diabetes tipo 1, já falei em diabetes tipo 2, já falamos sobre diabetes desencadeada pelo alcoolismo e vamos falar agora sobre a diabetes gestacional. Muitas pacientes desenvolvem diabetes só na gestação. Não eram diabéticos antes, mas em virtude de alterações hormonais do próprio estado gestacional, ela pode ter diabetes gestacional. Essa paciente que mandou a pergunta, ela realmente precisa controlar melhor sua dieta, porque ela é considerada já paciente gestacionalmente diabética, certo? Com essa dosagem alterada, ela já durante a gestação dela, ela tem que ter um controle rigoroso da glicemia, não necessariamente tem que tomar remédio com esse nível que ela falou, mas ela precisa controlar a dieta, fazer uma atividade física, que não impede a gestante de fazer atividade física, e ter um controle regular dessa glicemia com acompanhamento médico, certo? Hoje a gente tem no pré-natal sempre esse cuidado muito grande em estar verificando, porque é uma das causas de futuramente essa paciente vir a ser até diabética definitiva. Na gestação ela ficou diabética com níveis de glicose alterados, e ela após o parto ela deixa de ser diabética, mas ela é propensa a, na idade mais avançada, se tornar diabética. Aqui uma outra participação. Patrick, bom dia, me chamo Zuleide. Minha glicemia está acima dos 100, gera em torno de 103 e 104. Como devo evitar diabetes? Sim, controlando melhor sua alimentação, fazendo atividade física, você vai evitar sim de se tornar diabética. Isso é sinal de alerta, a gente chama um sinal de alerta quando você em jejum tem uma glicose acima de 100, uma glicemia acima de 100, você já tem um sinal de alerta, não é diabético ainda, não é nem pré-diabético, mas já tem um sinal de alerta que precisa controlar, evitando abuso de doce e derivados e fazendo alguma atividade física. Bom dia, Patrick. Pergunta a doutora, eu tenho muita fome, sinto muita fome quando estou com fome e até sinto fraqueza e tremedeira. É normal ou pode ter alguma coisa a ver com a diabetes? Pode sim. Você precisa investigar. Ou você é uma pessoa que tem tendência à hipoglicemia, porque a hipoglicemia também, a baixa de glicose, dá esses sintomas. Quando você sente fome, se você não se alimenta logo, você fica com tremor, você fica com sensação de desmaio. Então, você pode estar tendo crises de hipoglicemia. Não necessariamente por ser diabético, ou por ser diabético e estar fazendo uso de doses muito elevadas de medicamento. Então, nesse caso, ele precisa verificar como anda a glicose dele. Bom dia, gostaria de saber se uma pessoa diabética pode ter neuropatia diabética. Sim, essa é uma complicação seríssima da diabetes. Como eu comentei já, ela atinge vasos
né? Compromete vasos, compromete os nervos periféricos. Aí, nesse caso, é o que a gente chama neuropatia diabética. Você fica com fraqueza muscular, você sente dormência, você não sente muito a dor e, por isso, se ferir, não vai sentir tanta dor e acaba tendo uma lesão grave, né? Porque você tem uma alteração nos nervos periféricos causado pelo excesso de glicose circulando e que compromete esses nervos. Aqui é uma outra pergunta. Patrick, bom dia. Minha tia, ela tem diabetes, ela pode tomar nimesulida? Nimesulida é um anti-inflamatório, né? Pela diabetes não há impedimento, né? É um anti-inflamatório. Agora, veja só, um outro órgão que é muito comprometido pela diabetes são os rins. E os anti-inflamatórios, eles causam danos ao aparelho urinário, mais especificamente aos rins. Então, se você é diabético, já tem tendência a ter algum comprometimento renal e toma muito nimesulida ou qualquer um outro anti-inflamatório, você pode realmente ter lesões sérias, ter comprometimento sério nos rins. Então, não deve estar usando muito anti-inflamatório quem é diabético por conta desse transtorno que o diabetes já causa nos rins e os anti-inflamatórios já também causarem. Então, são dois fatores comprometendo o rim. Essa pergunta aqui é interessante, doutora. Patrick, bom dia. Meu filho, ele tem 16 anos e está com 283 de glicemia. Ele não come doce, mas come muita pizza e pastel. Ele está com diabetes. Com essa idade, com 285 de glicose, ele já é diabético, não tenha dúvida. Mesmo que ele tenha feito esse exame depois de ter se alimentado, ele ainda assim, ele é diabético. Ele tem que procurar um médico imediatamente. Mesmo tendo 16 anos, ele questionou aqui a idade de 16 anos, não ouviu, mas ele não importa, porque o diabetes se desenvolve desde a infância até a idade mais adulta, a velhice. Ela pode aparecer numa pessoa com 60 anos, mas ela pode aparecer numa criança de 3, 4 anos de idade, né? Porque é o tipo 1. Ela pode aparecer num adolescente de 12, 13, 14 anos. No caso dele, já é um jovem, 16 anos. Então, ele já deve procurar imediatamente o médico. Aqui, Patrick, bom dia. Minha avó, ela tem 74 anos e precisa fazer um procedimento na coluna. A hemoglobina glicada dela está 7,6. Estaria numa condição de risco? Precisa baixar essa aí? Como é que é? A hemoglobina glicada é um fator, uma dosagem que também diz como está a sua glicose nos últimos 3 meses. Ela faz uma média, né, da sua glicemia nos últimos 3 meses e ela dá. O ideal é que ela esteja abaixo de 7. Mas um valor entre 7,3 não vai impedir dela realizar um procedimento cirúrgico. Com certeza a glicemia dela não deve estar assim alterada a ponto de impedir um procedimento cirúrgico. Mas só o médico que está acompanhando é que poderá ver até que ponto isso pode atrapalhar. Mas assim, eu não vejo como um impedimento, não. Aqui, gostaria de saber se minha glicemia está normal, gira em torno de 100 a 115. Qual é o normal então, doutora? Abaixo de 100. Normal é considerado abaixo de 100. Se ela está dando assim
E você, porque veja só, você precisa repetir. Essa glicemia estando em 115, 110, é importante que você repita. Porque você mesmo respeitando aquele período de jejum de 8 horas, para poder você se alimentou 10 horas, até as 22 horas, e fez o exame pela manhã, 8 horas, 7 horas da manhã, você está respeitando o período de pelo menos 8 horas, que o ideal é de 8 a 10 horas de jejum. Mas se você não respeitou bem esse jejum, você se alimentou, tomou até água ou algum líquido até meia-noite e foi fazer o exame, pode ser que essa pequena alteração seja em decorrência desse jejum que não foi cumprido corretamente. Então, é importante que você repita, deixando o jejum de pelo menos 8 a 10 horas. Doutora, água influencia, tem também que ficar sem tomar água? Não pode tomar, desde que você vá fazer a sua glicemia de jejum, para que ela seja mais precisa, você não deve tomar também água. Aqui mais uma pergunta, doutora, bom dia. Eu jogo uma bolinha final de semana, tenho até um corpo atlético, eu posso desenvolver diabetes? Eu fiz o teste porque me pediram e deu 100, mas eu tenho um corpo atlético. E agora, doutor? Olha, 100 você está na normalidade, como a gente falou, 99, mas 100 não é um número que ultrapasse significativamente. Você pode vir a ser diabético desde que você comece a se alimentar erroneamente, abuse de doce, tenha um fator hereditário predisponente, deixe de fazer sua atividade física. Você pode. Todos nós podemos nos tornar diabéticos mesmo tendo um corpo atlético na juventude. Quer dizer, mesmo o sujeito batendo aquela bolinha, exercitando, mas ele pode... mas se abusa na alimentação, se tem um fator predisponente familiar, não deixa de não ter. Não é que seja igual a um sedentário, a uma pessoa que já tem fator familiar, não faz atividade nenhuma, tem uma barriguinha já proeminente, acumula essa gordura abdominal, e então essa tem mais predisposição do que o atlético, lógico. Doutora, o vilão, como a gente falou logo cedo, da quem tem diabetes é o doce, mas será que o sujeito não pode comer nem uma lasquinha só para saciar a vontade? Sim, com certeza pode. Tudo tem que ser medido e de acordo com a orientação do médico. Tem frutas como a uva, é uma fruta muito rica em açúcar, em doce, mas aí o diabético tem a maior vontade de comer uma uva, de chupar uma uva. Essa pessoa pode, desde que ela faça isso uma vez na semana, dependendo da orientação médica, dependendo de como está o seu nível de glicose, ela pode sair, claro, do regime. Mas, assim, se ela chupa a uva hoje e come cuscuz no mesmo dia, então aí são 2 fatores, né, para contribuir para subir a glicose. Mais uma pergunta para finalizar, aqui, bom dia. Para se realizar os exames de hemograma e da glicemia, devo permanecer quantas horas em jejum? Eu falei, hemograma, às vezes hemograma é uma coisa, glicemia é outra. Muita gente confunde e diz, eu quero fazer um hemograma completo, achando que vai fazer glicose, colesterol e tudo isso. Na verdade, não é. Hemograma é um exame que diz se você tem anemia, se você tem alteração nas células brancas do sangue, que são os leucócitos,
linfócitos, se você está com algum quadro de infecção bacteriana ou viral. Isso é o que o hemograma nos diz de modo simples. Agora, a glicemia é um outro exame. O hemograma nem sempre é necessário você estar em jejum. Já para a glicemia, dosagem de colesterol, triglicérides, você precisa estar no mínimo com 8 a 10 horas de jejum. Pelo menos 8 horas, mas o ideal são 10 horas de jejum. Várias perguntas aqui. A doutora Tarcísia tem que voltar outros dias, porque o tempo aqui é curto. Mas tem pergunta, viu, Manuel? Tem um bocado mesmo. Temos que remarcar outra entrevista que é importante demais, a experiência de doutora Tarcísia, não somente com diabetes, mas todos os temas da saúde. É importante demais essa prestação de serviço para os nossos ouvintes e a comunidade. Já que está encerrando, Patrick Oliveira. Deixa eu só agradecer você que participou aqui pelo nosso painel interativo. Infelizmente não vai dar para passar tudo, mas em outra oportunidade a gente repassa. Obrigado pela sua audiência. Pois não, Manuel. É só pegar esse momento para agradecer a doutora Tarcísia, que sempre que a gente convida, ela vem aqui, faz essa prestação de serviço, e parabenizá-la pelo excelente trabalho que realiza há tantos anos aqui em Bom Conselho, no nosso município. A gente viu aí ouvintes querendo que ela retornasse para o postinho da Parmalat, e além disso, o trabalho que ela faz do médico em casa, que é muito importante, e também esse lado que esse vínculo com o paciente, que é importante demais na medicina. A medicina não só é o medicamento, o médico também não deixa de ser um psicólogo. Queria até, quando a doutora Tarcísia fosse encerrar, ela fazer uma análise também dessa psicologia para você poder tratar o paciente. Com certeza, é importantíssimo o contato. Hoje se fala muito em medicina, em tratamento online, em consultas online. Não deixa de ser importante, não deixa de ser, no momento em que nós tivemos essa pandemia absurda, foi muito importante esse tipo de consulta, mas o contato direto paciente médico é fundamental. Muitas vezes é fundamental você olhar no olho do paciente, você tocar o paciente, você sentir a emoção, o estado emocional dele, ajuda muito. Eu digo que quando o paciente vai entrando pela porta do consultório, eu já vou começando a examiná-lo, eu já vou vendo como ele está entrando, já me diz alguma coisa a respeito da condição física e emocional desse paciente. Então, isso é muitíssimo importante. Gostaria de agradecer a oportunidade que a rádio me dá de ter esse contato com a população, dizer que me sinto muito lisonjeada em saber que as pessoas gostam do meu trabalho, gostam do que eu faço. É claro que não existe perfeição, é claro que eu tenho inúmeras falhas, como ser humano, como profissional tenho limitações e reconheço essas limitações, mas assim, sempre procuro dar o que tem de melhor, né? Eu procuro fazer aquilo que eu consigo fazer de melhor dentro da profissão. Só para não deixar escapar aqui um fato muito importante para a gente, doutora Tarcísia, tocar até nesse assunto, são aquelas pessoas que qualquer doença aí entra na internet, entra no Google e o doutor Google. Isso daí é perigoso demais. Automedicação, primeiro autodiagnóstico, né? Porque eu tô sentindo isso, vou no Google, aí tem muitas doenças que levam àquela mesma sintomatologia. Mas aí sempre o Google, o doutor Google ou você, sugestionado, vai procurar a doença mais grave. Nunca procura a que é mais simples, não é? Uma cefaleia tem inúmeras causas. Cefaleia é dor de cabeça. Mas pode ser um tumor na cabeça, né? Já é o que você
já pensa no pior. E aí começa a sequência de automedicação, de querer realizar exames. Hoje tem muitas pessoas que já chegam para o médico com o diagnóstico pronto, praticamente. Já chegam para o médico com uma série de exames que realizaram por conta própria e que muitas vezes ficam até insistindo. Olhe logo os exames, veja logo os exames. Eu digo, não, vamos conversar primeiro, eu vou lhe examinar e depois o exame já diz, é complemento, né? No diagnóstico, o exame é complemento, nunca é a base. Então, não vamos procurar informação pela internet, pelo Google, sobre doença, muito menos vamos nos medicar baseados em orientação de Google. Só para encerrar, Patrick Oliveira, que a gente já estourou o tempo mesmo, se alguém ou um ouvinte nosso está com dúvida, estiver precisando de uma consulta com a doutora Tarcísia, deve procurar, se for particular, aonde? Como marcar uma consulta? A senhora está atendendo aonde? Estou atendendo no Dilabum, de laboratório da doutora Isabel, muito antigo aqui na cidade, acho que um dos primeiros laboratórios, e eu atendo numa sala dentro do Dilabum, de segunda a quinta-feira, certo? De segunda a quinta-feira. A sexta-feira eu não atendo, porque aí tem outra profissional, que é a doutora Andréa, psicóloga, que ocupa o mesmo espaço nas sextas-feiras fazendo o atendimento dela. Então, de segunda a quinta, eu atendo no Dilabum. Doutora Tarcísia, um abraço e muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, obrigada à rádio, obrigada aos ouvintes que participaram, os que ficaram com vontade de participar. Se tiver outra oportunidade, se Deus quiser, teremos outra, eu posso responder a quem não foi atendido. Obrigada, bom dia para todos. Vem aí o Tocando Bola, a gente se encontra segunda-feira, 7h da matina, em mais um Show da Manhã. Bom final de semana, saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até segunda. Tchau. Rádio Papacassa, falando a linguagem do nosso povo. A estação primeira de Bom Conselho, fazendo história.